Olá, amigos citricultor, olá, amiga citricultora e demais profissionais do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira, seu espaço para mergulhar em temas importantíssimos para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental para o futuro da citricultura: o uso de produtos biológicos no manejo do cancro cítrico. Você já parou para pensar como os produtos biológicos podem contribuir para a proteção dos nossos pomares? O Fundecitrus vem desenvolvendo estudos nessa área para buscar alternativas ao manejo tradicional, que utiliza cobre como principal forma de controle. Essa busca é impulsionada por relatos de bactérias que já se mostram resistentes ao cobre em outros países, como a nossa vizinha Argentina. Além disso, a utilização desses biológicos pode contribuir para a sustentabilidade da nossa citricultura. A nossa prosa é com o pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellow, e com o pós-doutorando aqui da instituição, Eduardo Gorayev. Franklin, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Prazer é todo meu, Rodrigo, estar de volta ao Fundecitrus Podcast. Eduardo, muito bom estar com você também. É um prazer estar aqui para a gente discutir esse assunto que é bem importante. Vamos lá, mas eu vou começar com o Franklin. Franklin, a gente tem falado grande parte do tempo, maioria do tempo, né, sobre greening. O cancro ainda é relevante para a citricultura? Ainda é um problema da citricultura? Boa pergunta, Rodrigo. O cancro cítrico é uma doença muito emblemática para a citricultura brasileira, paulista, uma doença que foi combatida por meio da erradicação por quase 60 anos, ou por 60 anos, desde 1957 a 2017, quando a legislação mudou e possibilitou que a nossa citricultura passasse a manejar a doença. Então, nesse período de bastante incerteza, principalmente em relação ao manejo, que o manejo não estava desenvolvido até os anos 80, por exemplo. Então, havia muita incerteza quanto ao potencial de dano dessa doença à citricultura, que de fato ela é grande. Mas com o aperfeiçoamento da pesquisa, das medidas de controle, a gente foi vendo que o potencial foi sendo cada vez menor, o potencial de dano. Então hoje o cancro cítrico é uma doença que está disseminada pela nossa citricultura, em torno aí de 20% das plantas tem a doença, em todas as regiões do Parque Citrícola, incluindo aí o Triângulo Mineiro, mas que vem causando danos, principalmente relacionados à queda prematura de frutas, bem modestos, em torno de 0,1%, 0,3% do total da queda. Então, são números bem animadores, mínimos, né? Então, hoje o produtor ele sabe manejar a doença, e o manejo do cancro cítrico existente, as medidas preconizadas, elas apresentam um resultado, elas têm um potencial de redução da doença muito bom. O que pode ser considerado um grande avanço, né? Se a gente olhar do ponto de vista histórico, durante muitos anos o cancro foi realmente uma ameaça real à citricultura. A instituição Fundecitrus nasce, né? Muito bem lembrado. Da preocupação em controlar, em combater o cancro cítrico, e hoje então ela está bastante espalhada, porém com os seus riscos controlados. Exatamente. Ô Franklin, vamos dar uma repassada, uma atualizada? O que é exatamente o cancro e como que ele afeta a produtividade e qualidade das frutas? Bem, o cancro cítrico é uma doença que a gente chama de localizada. Ela não é uma doença sistêmica, como a clorose variegada dos citros ou o greening, né, que são doenças que afetam o sistema vascular da planta, as veias da planta, o xilema, floema. O cancro cítrico, ao contrário, é uma doença que está localizada, né, a bactéria que é a causadora dessa doença, a Xanthomonas, ela está localizada exatamente onde a gente vê a lesão. E essa lesão é o grande problema. Então ela pode causar queda prematura da fruta, que é a grande dor de cabeça para quem produz a fruta para a indústria. Então o manejo tem que ser voltado à prevenção dessa perda, dessa queda, e também a prevenção do dano cosmético na casca, porque às vezes essa lesão ela não derruba a fruta prematuramente, mas essa fruta é colhida. Para a indústria não tem problema, não vai afetar a qualidade do suco, mas para o mercado in natura pode representar a proibição da comercialização
dessa produção, principalmente para as triculturas que não têm a doença, no caso aqui do Brasil, a tricultura da Bahia, de Sergipe e alguns outros estados, e também outros países, né? A União Europeia, que é um grande comprador, é uma região grande compradora da Limasta Tahiti, que pode ter cancrocito também, é suscetível à doença, então esse cuidado tem que ter em todo o sistema de produção. Então o cancrocito é uma doença que hoje está muito envolvida nesses aspectos de prevenção de perdas e de restrição à comercialização. Muito claro. Eduardo, vamos conversar um pouco nós aqui, antes da gente falar sobre os produtos biológicos, sobre os estudos em relação aos produtos biológicos, eu queria que você explicasse um pouco sobre quais práticas de manejo que são adotadas tradicionalmente para o controle dessa doença. Hoje, basicamente, nós temos 4 práticas. A primeira delas, que é muito importante, até porque, como o Franklin comentou, nós não temos a doença em todo o nosso cinturão, seria a implantação de novos plantios utilizando variedades produzidas, né, certificadas sem a doença. Então, isso é a principal medida para evitar a disseminação da doença a longas distâncias. Plantio de mudas sadias. Plantio de mudas sadias, exato. Dentro da fazenda, a principal medida de controle hoje é o uso de bactericidas cúpricos, então produtos que vão matar a bactéria à base de cobre. Esses produtos eles são aplicados nas plantas de acordo com o volume, com o tamanho da planta, né, o volume de copa da planta. Tá. E eles são amplamente utilizados e grande parte do controle feito é baseado na aplicação desses produtos. Nós também temos outras medidas como o uso de quebra-ventos, que são plantas que são cultivadas em volta das áreas produtivas, normalmente uma linha só dessas plantas, e elas ajudam a quebrar a combinação de vento e gotículas de água, né, normalmente que estão associadas àquelas chuvas muito volumosas, elas ajudam a evitar, porque essa combinação ela é muito importante para a bactéria se disseminar a distâncias médias, normalmente de um talhão para o outro, ou propriedades que estão próximas uma da outra. E também, quando você tem a quebra desse vento, a copa da planta chacoalha menos, e isso faz com que isso gera, né, uma menor chance de você ter ferimentos, né, dessa movimentação da copa. Desgaste ali, né? Lembrando que a bactéria ela não consegue penetrar por si só na planta, ela não tem mecanismos que façam isso, então ela precisa de aberturas naturais, né? Quando você tem ferimentos, você facilita a entrada da bactéria. Perfeito. E por fim, que está muito relacionado com esses ferimentos, está o controle da larva minadora dos citros. Tá. Né? Então a larva ela vai fazendo galerias nas folhas e isso ajuda a penetração da bactéria. Então, basicamente, esses são os... E tem também a questão do acesso, esse controle do acesso, o rodolúvel, ou quando tem chuva, interrompe colheita, a questão de desinfestação dos equipamentos, tudo isso daí passa também pelo... Também é importante, mas isso tem uma importância muito maior onde ainda não se tem a bactéria. Onde já se tem a bactéria na área, isso é menos importante porque ela já está ali, ela já está presente. Então, normalmente, onde você não tem nenhuma ocorrência, né, áreas livres, enfim, você não utiliza essa prática. Tá. No cinturão citrícola, de um modo geral, nós adotamos o sistema de mitigação da bactéria. Então, essa prática não é tão... essa prática não é tão utilizada porque ela já admite que a bactéria está presente em todo o cinturão. Exatamente, a gente convém. Vale ressaltar, Rodrigo, um experimento que o Fundecitrus fez de 2010 a 2019, lá no Paraná, que avaliou justamente a importância relativa dessas medidas de controle. Ah, tá bom. Nesse experimento foi mostrado que o cobre é a principal medida de controle, seguida de perto pelo quebra-vento, tá?
e que a combinação de cobre e quebra-vento é muito efetiva para a prevenção da doença. E o quebra-vento tem um papel muito importante para a fruta de mesa. Perfeito. Porque reduz muito significativamente a quantidade de fruta com sintoma, mesmo que aquele sintoma muito pequeno na casca da fruta, e aí evita aquele problema que eu comentei no início em relação à restrição da comercialização. E em terceiro, o controle dominador é importante, mas com um peso muito menor que as duas primeiras. Decisivo o cobre, e o quebra-vento. E o quebra-vento, principalmente quando a gente fala de fruta de mesa. Para a indústria, controle dominador e com certeza o cobre dá conta do recado com níveis diferentes de acordo com a suscetibilidade da variedade. Tá bom. O cobre, não sei se revolucionou, mas assim, ele resolve em grande parte o problema. Em que momento que houve o pensamento de se usar o controle biológico? Ele passa a ser importante, passa a ser considerado para entrar nos estudos? Bom, o cobre, como a gente já falou bastante aqui, o produtor já sabe disso, é a principal medida de controle, responde muito bem, reduz significativamente a quantidade de doença em 80% ou 90% nos pomares. Tá. E o Fundecidos fez um trabalho muito intenso na redução da quantidade de cobre nos pomares nos últimos anos. Nós conseguimos reduzir 56% da quantidade de cobre aplicada anualmente nos pomares, sem interferir na qualidade desse controle. Perfeito. Isso representa economias anuais de em torno de 250 milhões de reais, né, considerando que todo cinturão adote o sistema otimizado de cobre, de uso do cobre para controle do cancro cítrico. E então esse foi uma parte aí que desenvolveu muito, tornou o manejo do cancro cítrico mais moderno, digamos assim. Perfeito. E na sequência nós passamos por uma fase de busca muito intensiva de medidas alternativas, principalmente biológicas, de origem biológica, que inclui micro-organismo, que inclui extratos vegetais, para o controle da doença. Então nós fomos às empresas, buscamos produtos desenvolvidos que já estavam em desenvolvimento, ou até mesmo nas universidades, institutos de pesquisa, algo que pudesse ser avaliado, testado, para a gente ver o potencial contra o cancro cítrico. Então, a gente fez uma busca aí, estudamos nesses últimos 7 anos ou mais, quase que 2 dezenas desses produtos, para investigar o real potencial de redução, de controle em cima da doença que esses produtos e tecnologias têm, seja na casa de vegetação ou no campo, que é onde a gente precisa realmente avaliar esse impacto de forma definitiva. Muito bem. Eduardo, e quais produtos, então, biológicos estão sendo estudados atualmente para, havendo eficiência comprovada, adentrar o manejo do cancro cítrico? Como o Franklin comentou, nós temos produtos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, nós temos produtos que já estão comerciais e já estão registrados para a citricultura. Nós temos produtos que são utilizados em outras culturas. E nós temos produtos que ainda não são formulados, ou seja, eles ainda não estão com a fórmula pronta para ser utilizado na agricultura. Mas são micro-organismos ou compostos com potencial. Dentro, vamos dizer assim, dos produtos que têm base micro-organismos, que são outros agentes, no caso nosso, outros agentes de controle, enfim, nós temos vários produtos que são à base de bacilos, que é um grupo de bactérias muito comum já na agricultura. Essas bactérias, elas têm uma capacidade muito boa de crescimento, elas têm uma capacidade de tempo de prateleira bom de produtos, e elas produzem uma infinidade de compostos que são bactericidas ou que causam algum efeito de indução de resistência. Isso varia muito de espécie para espécie, ou às vezes de cepa, né, que a gente fala que seria uma subdivisão, ou isolados, enfim. E nós também estamos explorando outro grupo de bactérias, né, que são as actinobactérias, que também são grandes produtoras de antibióticos, em sua grande maioria. Actinobactérias? Actinobactérias. Actinobactérias, isso. tá.
elas são produtoras de antibióticos variados e elas também possuem uma capacidade muito boa de crescimento, mas é um grupo menos explorado ainda pela indústria. São bactérias que produzem antibióticos usados na medicina, Isso. streptomicina, por Streptomicina, Perfeito. certo? Além disso, nós estamos testando também uma série de extratos botânicos, né? Então, esses extratos O botânicos... que seriam esses extratos botânicos? Extratos botânicos são extratos das plantas, então algumas espécies de plantas, às vezes uma planta que não é a hospedeira, que a bactéria não conseguiria infectar, uma planta daninha que produz compostos interessantes, bactericidas. Então, assim, é muito variado, é um grupo muito variado, mas existe um exemplo aí bem famoso, são os flavonoides. Então, para nós, eles são antioxidantes, eles têm uma série de efeitos positivos, né, na alimentação humana, enfim. E no caso das bactérias, alguns deles têm efeito bactericida, eles interrompem alguns processos importantes da bactéria e nós podemos tirar vantagem disso. Então, basicamente são esses 3 grupos. E olha que interessante, alguns desses flavonoides, desses produtos flavonoides, são obtidos a partir de frutos verdes de cítrus, de laranja. Então, Exatamente. um ciclo aí que a gente, bem interessante, virtuoso, virtuoso, mais um dentro da citricultura. Perfeito. Ô, Eduardo, em parte você até já respondeu, mas como que seria o modo de atuação desses produtos em relação à bactéria? Então, eles têm um modo de atuação bem interessante e é um tanto quanto distinto, digamos, do cobre, porque quando você aplica, por exemplo, um produto à base de um micro-organismo, né, que vai ter na sua composição micro-organismo, normalmente ele é uma mistura de compostos produzidos por esse micro-organismo durante o processo de produção desse produto e do próprio micro-organismo. Então, nesse período em que, quando você joga isso na planta, esse organismo vai crescer sobre a folha, né? Nós queremos, né, que isso aconteça, ele cresce sobre a folha, mas nesse meio tempo de crescimento, esses compostos que são produzidos por eles, ou esse composto pode ser produzido durante o processo de crescimento, eles já podem ter um efeito contra a bactéria do cancro cítrico, no caso. Então, você tem várias vias, né? Às vezes um composto, às vezes mais de um composto, e quando essa bactéria cresce nesse espaço, ela pode impedir com que a bactéria do cancro cítrico se alastre, ela pode entrar, na hora que ela chega em contato com a bactéria, ela pode acabar produzindo algum outro composto para competir com ela. Então você tem uma infinidade de interações diferentes. E isso eu acho que é uma questão que enriquece a qualidade do produto, né? Porque nós temos várias opções. No caso dos extratos e dos flavonoides, aí você tem uma atividade mais assim, uma atividade mais bactericida mesmo, mais direta. E aí, nesse caso, o produto precisa ter um residual, vamos dizer assim. Ele precisa ficar um tempo na planta, né? Isso é uma coisa muito importante na hora que você está estudando esses produtos biológicos, até para você entender quando que você vai aplicar novamente o produto, né? Então, basicamente, eu acho que seriam essas formas de ação. Ô Franklin, e os estudos do Fundecitrus sobre os biológicos, o que eles mostram? Em que estágio a gente estaria? E já houve alguma comparação entre biológico e tradicional? Rodrigo, nós começamos os experimentos logo quando a legislação foi alterada em 2017. Já são mais de 7 anos que a gente vem avaliando os diferentes produtos biológicos, alguns já comerciais registrados, outros em fase de desenvolvimento. Claro, sempre comparando com o cobre, que é o nosso padrão. Quando a gente fala em controle biológico, é comum a gente ouvir que, claro, o produto biológico não vai ter um resultado parecido, né, em termos de desempenho com o produto químico. A gente vê muito quando a gente fala de controle biológico de inseto, por exemplo. E para doenças é a mesma coisa. Mas,
como é a nossa referência, é o único produto utilizado efetivamente para o controle do cancro cítrico, ele está sempre presente nos nossos ensaios. Tá. E por que demorou tanto tempo para a gente falar desse assunto? Por quê? Porque a gente passou por anos de de pouca chuva, pluviosidade baixa. Então, quando a gente fazia os experimentos, a gente não tinha muita doença nas plantas não tratadas, que são as testemunhas, que é um elemento muito importante. A testemunha é um elemento muito importante nos experimentos para mostrar se aquele determinado tratamento está funcionando ou não. Correto. Então, como a gente teve anos muito secos, a gente tinha pouca quantidade de doenças na testemunha e, consequentemente, nos tratamentos também. Então, era muito difícil avaliar em profundidade, de forma consistente, o potencial desses produtos. Mas nós fomos construindo essa bagagem, repetindo experimento, construindo, né, esse banco de informações para estar aqui hoje compartilhando essas informações. De forma geral, os produtos alternativos e biológicos, a boa notícia é que eles têm um efeito contra o cancro cítrico. Então, o cancro cítrico é uma doença, diferentemente de outras da citricultura, que tem o potencial de ser controlado por meio de produtos biológicos. Essa é a boa notícia. Perfeito. A notícia que não é tão boa é que o potencial de controle dos produtos que estão disponíveis hoje ou que a gente está estudando ainda é baixo. Limitado. É limitado, em torno de 30%, 40% de redução na quantidade de doença na folha ou em frutos com a doença. Isso se esses produtos forem utilizados sozinhos. Perfeito. Mas em nenhum momento nós imaginamos utilizar somente os produtos biológicos. Por isso, um dos objetivos desses estudos é observar o efeito, né, o resultado da alternância do produto biológico alternativo em relação ao cobre. Então, a gente, no lugar de uma aplicação de cobre, então a cada 2 de cobre a gente colocaria uma de biológico no lugar, de modo a reduzir ainda mais a quantidade de cobre utilizado. O que a gente observou? Que quando a gente alterna os produtos, ou seja, não faz só o biológico, o nível de controle ele é intermediário, ainda um pouco abaixo do que o cobre sozinho proporciona. Mas já sobe. Mas já melhora bastante. Então, nós precisamos aí perseguir consistentemente esses ensaios, continuar, e as empresas continuar também esse processo de desenvolvimento para que a gente atinja, que a gente consiga produtos com uma maior eficiência e que possam fazer essa ponte entre uma aplicação de cobre e outra, né? Um intervalo aí de 21 a 14 dias entre as diferentes aplicações. Não sei se a resposta vai ser a mesma, mas em quais situações esse manejo com biológico funciona melhor? A resposta é conjuntamente? Não, na verdade é assim, quando ou em que situação em que o produtor pode começar a utilizar o controle biológico, a incorporar o controle biológico no manejo do cancro cítrico? Em situações em que a doença ocorra de forma mais amena. E aonde isso ocorre? Em pomares mais velhos, né, acima dos 6, 7 anos. Eles são menos suscetíveis? Menos suscetíveis, naturalmente. Dependendo da variedade, o cancro cítrico é uma doença de pomar novo, que gosta de brotação, gosta de fruto pequeno, pomares em que o vento passa com maior velocidade, porque o vento, como o Eduardo comentou, é um agente que dissemina e provoca ferimento, consequentemente, traz a bactéria para dentro da planta. Então, pomares mais velhos são mais fechados, a pressão de doença é menor. Ali, dá para o produtor poder começar a inserir o produto biológico no manejo. E também em pomares de variedades menos suscetíveis, a pera, a valência. Então, ali é a oportunidade. Em pomares que são altamente suscetíveis e problemáticos para cancro cítrico, como pomares muito jovens, até o 3º, 5º ano, ou de variedades muito suscetíveis, como as variedades precoces, até mesmo o cobre, às vezes, dá uma patinada, se a pressão for muito alta, se chover muito, por exemplo. Então, é bom ter um pouco de cuidado na utilização de produto biológico nessas situações. Perfeito. Eduardo, o Fundecitrus, então, evidentemente, continua com as pesquisas. A gente pode falar em algumas perspectivas? Então, essas pesquisas estão acontecendo, elas basicamente acontecem em 3 fases.
Então, todos os produtos que nós testamos e os que nós vamos testar no futuro, eles passam por essas fases. Então, a primeira fase acontece, vamos dizer, concomitantemente com a segunda fase, que são... A primeira é no laboratório, então nós vemos em placa o crescimento da bactéria. Tá. Depois vai para a casa de vegetação, então nós temos um ambiente controlado, nós vemos se... Ali a gente consegue ver se o agente o micro-organismo consegue crescer na folha, como que é a ação dele, pensar um pouco de como que ele atua ali, né? Ter alguma ideia assim mais ou menos. E depois, o que é bom nessas duas fases vai para o campo. Então nós temos ensaios de campo, e enquanto esses ensaios estão ocorrendo com alguns produtos, nós estamos paralelamente já pensando em outros produtos que virão nos ensaios futuros. Perfeito. Então essa é a nossa perspectiva de trabalho visando essa lacuna. Rodrigo, essa linha de pesquisa é muito importante. Fundecitrus quer que isso dê certo para a citricultura. Né? Nós temos que perseguir junto com as empresas, junto com as universidades, com as nossas pesquisas próprias. Então essa é uma linha de pesquisa, eu diria que quase que permanente, aqui, de buscar, de ajudar, de dar esse apoio para viabilizar o uso de controle biológico para cancro cítrico. Então, isso aí é extremamente importante, e até visando a questão também de sustentabilidade e a redução da aplicação de cobre nos pomares. Perfeito. Aliás, aí é uma afirmação, existem bactérias resistentes ao cobre, como anunciado na chamada. Existe risco da bactéria do cancro desenvolver resistência aos produtos cúpricos? Biológicos? Aos produtos biológicos também, correto? Esse risco é muito baixo, porque, como eu comentei, você tem dentro de um mesmo produto biológico diferentes formas de atuação. Tá. Então, o micro-organismo pode crescer, pode competir com a bactéria, pode atacar a bactéria, pode induzir resistência, ele pode fazer várias coisas. E muitas vezes tudo isso está incluído dentro do mesmo produto, né? Claro, isso precisa ser muito bem estudado antes de você lançar um produto no mercado, né? Mas essas potencialidades existem quando se fala de um produto biológico. Dentro disso, né, você tem várias formas de atacar a bactéria. Então, como que ela poderia se tornar resistente? Ela precisaria se modificar, né? As bactérias têm uma capacidade boa disso, mas você precisaria de muitas modificações para essa bactéria conseguir sobreviver contra esse agente de controle. Então, isso assim é a chance disso, em comparação com a chance dela ser resistente ao cobre, que é uma chance, ela é muito menor, né? Então ela é uma chance muito menor em comparação com o cobre. Ainda que o cobre é um produto que tem uma ação mais generalizada. A gente pode dizer que existe a possibilidade, mas que a probabilidade é baixa. Baixíssimo. Remota. Muito remota. No caso do cobre, existem genes específicos que a bactéria adquire que produzem as proteínas de resistência ao cobre. São genes já estudados, conhecidos. Não existem genes de resistência aos agentes biológicos. Como o Eduardo comentou, o modo de ação é amplo. E contra modo de ação amplo, a chance de desenvolvimento de resistência é praticamente nula. Uma dúvida minha. De bactérias resistentes ao cobre, ok. Mas ainda não tem relato de bactéria do cancro cítrico. Não. No Brasil resistente, não. Só na Argentina. Agora, o cobre, Franklin, a ideia dele é a construção de uma película, não é isso? Certo. Isso não seria uma defesa, ignorância minha, uma defesa física do fruto? Por que motivo haveria uma resistência? Quando a gente aplica cobre, né, o produtor usa o cobre para proteger contra cancro cítrico, folha e fruto, ele está exercendo, de fato, uma proteção física e química. Tá então, bom. Ao aplicar o cobre que é insolúvel, né, a gente já falou disso em outro podcast, que o ideal é usar a formulação
insolúvel, forma-se um filme. O filme protege da entrada da bactéria. Esse filme ele vai sendo solubilizado, ou seja, ele vai soltar, liberar íons cobre lentamente naquela superfície. É esse íon que mata a bactéria que chega ali, a bactéria do cancro cítrico. Então, é a proteção físico-química externa, né? Não é sistêmica. Ela não é só física. Ela não é só física e ela é química também. Então, quando a bactéria é resistente ao cobre, ela tem mecanismos genéticos para produzir proteínas que detoxificam, que eliminam esse cobre tóxico para a bactéria. Então, o cobre passa a não ter mais o efeito desejado e aí o controle da doença é prejudicado por essa medida. Perfeito. Eduardo, vou perguntar a você, vou perguntar para o Franklin na sequência, a evolução do controle biológico, como é que vocês veem a evolução do controle biológico para o cancro cítrico e mesmo dentro da citricultura? Eu vejo de uma forma muito positiva e eu quero muito que isso se difunda dentro da nossa citricultura com diversos produtos, né? Agora, eu acho que é muito importante salientar que nós precisamos estudar a fundo esses produtos para entender como eles funcionam, entender como aplicar eles da melhor forma possível e entender como eles podem manter, né, uma regularidade no funcionamento para a gente poder avançar cada vez mais e trazê-los de fato. Trazê-los de fato para. Acho que está muito claro que existe potencial, existe o comprometimento da instituição em se buscar, mas que tem seu tempo, tem estudo, tem muitas variáveis, né, Fran? Na verdade, a gente vai evoluir quando a gente entender, e principalmente a partir das empresas que produzem esses produtos, ajudar a entender o que acontece depois que a gente aplica um produto biológico na planta. De uma forma geral para controle de doenças de plantas, é importante que esse agente de controle biológico ele permaneça lá, entre uma aplicação e outra. O cobre faz muito bem isso. Ele tem um efeito residual muito bom. Mas o que acontece quando a gente aplica um produto à base de micro-organismos? Ou ele tem que ter um repertório de substâncias bactericidas amplo, efetivo e que permaneça ali de alguma forma dentro da formulação, entre uma aplicação e outra, resistindo aos intempéries do clima, chuva, vento, sol. Então, tem que proteger no intervalo de 14, de 21 dias. Ou esse micro-organismo tem que ser capaz de se multiplicar, né, se colonizar, que a gente chama a folha. Nesse processo ele impede que a bactéria infecte o tecido, mas ao mesmo tempo ele começa a produzir essas substâncias que vieram junto na formulação. Perfeito. Né? Então, precisamos entender melhor isso para poder evoluir. Né? Caso contrário, nós ficaremos restritos a esses níveis de eficiência que eu comentei. E ficando restrito a esse nível de eficiência, nós não vamos evoluir, porque, como eu disse, para fazer a ponte entre uma aplicação de cobre e outra, para a gente poder tirar, né, uma aplicação de cobre ali do meio, nós precisamos de um produto que preencha muito bem esse espaço, com uma eficiência maior do que a gente tem atualmente, para então conseguir incorporar de vez o cancro cítrico no controle, incorporar de vez o controle biológico no cancro cítrico. Perfeitamente. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço Franklin e Eduardo. Quero agradecer vocês pela presença, pelas palavras, pela consideração e a gente fica por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você pode fazê-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais, as redes sociais do Fundecitrus, para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!